Ok, Matheus. Olá, você que nos acompanha, onde quer que esteja, seja muito bem-vindo ao evento de comemoração ao 50º dia do administrador. Eu me chamo Matheus Zianello, sou estudante da Uninasal, do curso de administração, e esse evento de extensão tem o propósito de celebrar o 55º dia do administrador. Para isso, foi programado o ciclo de debates para discutir sobre o papel dos administradores na sociedade e nas organizações. Esse evento de cunho nacional conta com a participação de profissionais formados em várias regiões do país que nos trarão uma visão multidisciplinar e ampla sobre a administração. Aproveitamos o momento para agradecer a todas as instituições que ajudaram a realizar este evento. Conselho Regional de Administração do Piauí e Conselho Federal de Administração, Cristos Faculdade do Piauí, CRISFAP, Instituto Federal do Piauí, IFP, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPAR, Faculdades Maurício de Nassau, Unidade de Nassau Parnaíba, Instituto Dexter, Consultoria Empresarial, da professora Flávia Azevedo, LED Extreme, Treinamentos e Capacitações em Liderança, Empreendedorismo e Desenvolvimento Pessoal, Celino Olivindo, Meta Empresa Júnior de Administração, da UFDPAR, Conceito Empresa Júnior de Administração, da Uninasal Parnaíba e Canal do Arnaldo ADM. Para quem está agora assistindo a gente, se inscreve no canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, é só você clicar e você vai se inscrever, e ativa o sininho para você estar recebendo as notificações de todos os vídeos que serão postados por aqui, certo? O tema escolhido para nortear a discussão deste ano é administração, o bem e o mal como duas faces de um mesmo fenômeno. É justificado pela necessidade de combater a administração despropositada, sem alinhamento ético e que falte responsabilidade fiscal, social e ambiental. O debate virtual ele será realizado por meio de 3 lives com transmissão no nosso canal aqui do YouTube, Arnaldo ADM, e que é esse que você está conectado aqui agora. O primeiro debate ele está prestes a acontecer e para isso a gente vai contar com a participação de gestores de algumas instituições do ensino superior parceiras nesse evento. São elas a professora doutora Maria do Carmo Amaral Brito, diretora-geral da CRISFAP, o professor doutor Alexandre Marinho, magnífico reitor da UFDPAR, e a professora doutora Rosani Correia, diretora-geral da Uninasal Parnaíba. No segundo momento desse mesmo dia, nós teremos a palestra magna com o administrador, conselheiro do Conselho Federal de Administração, Rogério Bano, e a gente vai iniciar, então, as nossas discussões sobre o papel do administrador no cenário atual. Convidamos, nesse momento, a doutora Maria do Carmo Amaral Brito, que possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Fernando Pessoa, é especialista em Educação, Docência do Ensino Superior pela Universidade Estadual do Piauí e graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual do Piauí. É proprietária da Unidade Escolar Cristos e atualmente diretora-geral da Cristos Faculdade do Piauí. Boa noite, professora Maria do Carmo, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar participando da 55º dia do administrador, com o tema, né, o papel do gestor na sociedade e nas organizações. Acho relevante as palestras de hoje, principalmente esse tema, o bem e o mal como duas faces de um mesmo fenômeno. É muito importante isso para ser discutido no tempo em que estamos vivendo. Quero aproveitar para cumprimentar todos os participantes, diretor do IFP, diretor da Universidade Federal de Parnaíba, diretora da Uninasal e a presidência do Conselho Regional de Administração. É um prazer enorme estar participando deste evento. Como já diz a professora Silvia Piva, administrar é um dom, né? Eu, por exemplo, não sou administradora de formação, é um dom. Há muito tempo
logo no início da minha formação, né, como professora, que eu já administro escola e hoje a faculdade CRISFAP. Então, se tratando dessa questão de administrar como transformar aquilo onde nós estamos, o local onde nós pretendemos desenvolver papel relevante, principalmente na sociedade, como assim, um setor de destaque para o desenvolvimento, para um bom desempenho na sociedade. Se tratando do momento em que vivemos, no momento da pandemia, nós, como todo o país, nós fomos surpreendidos, né, pela pandemia e nos portamos assim de uma forma tranquila e com sabedoria, seguindo as orientações estadual, federal e do nosso município para melhor conduzir o momento. A nossa faculdade, a Faculdade CRISFAP, parou apenas 10 dias, e foi o tempo que nós usamos para replanejar nossas atividades para ser trabalhado de forma remota. Então, com 10 dias que tínhamos parado, retomamos as nossas atividades de forma remota, com novos aprendizados, novas atitudes, novas metodologias, por parte da equipe de ensino, como também pelos nossos alunos, porque para nós foi uma adaptação, nos adaptarmos a este novo, e principalmente para os nossos alunos que estavam, e como todo o país, acostumado a assistir aulas presenciais e passaram a assistir através de uma tela de computador ou celular. Mas foi fundamental, foi primordial nesse momento a nossa equipe de ensino e de aprendizagem, que tão bem se preparou, tão bem se portou para transmitir estas aulas, conduzir a equipe de professores para este serviço, para colocar o nosso aluno bem perto daquilo que era a nossa realidade. Ou seja, através de aplicativos, através do site da própria faculdade. Por exemplo, usamos muito o Meet e outros aplicativos para tornar estas aulas cada vez mais interessantes, com metodologias atraentes, para que o nosso aluno se sinta estimulado ao aprender, para aprender, tornando assim ele tão compromissado o quanto antes. Primeiro, pela questão da nova realidade. Mas a nossa preocupação maior foi adaptá-los a este novo. Com certeza, nós estamos conseguindo, porque os resultados apontam isso.
para nós. Encerramos o primeiro período com louvor, nossos alunos com bons aproveitamentos e os nossos professores se sentindo fortalecidos por ter sido capazes de estar trabalhando, encerrando o semestre desta forma. Então, a Faculdade CRISFAP, neste novo contexto, apresentando estes resultados tão positivos, resultados tão bons, eu diria, e que é a realidade, tornou para nós, assim, nós nos sentimos mais fortalecidos, porque a realidade difícil, né, que veio, assim, prejudicar o país inteiro, na economia, em tudo, e a gente conseguiu fazer o trabalho com sucesso. E recomeçamos o segundo semestre, procurando aquilo que a gente poderia e pode estar ampliando da melhor forma possível e oferecer o melhor ao nosso aluno. Eu, por exemplo, como já tratei e defendi, a minha tese, por exemplo, foi sobre adaptação escolar. Hoje eu já penso em um novo trabalho, que foi esse que nós já tivemos, experimentamos, né? Porque no primeiro momento, em 2012, a gente tratava da adaptação de crianças e jovens na escola, né? Adaptação escolar. Tema muito interessante, porque às vezes nós pensamos que a criança é mais fácil de se adaptar, ou o jovem é mais fácil de se adaptar, mas tanto a criança quanto os jovens até o 9º ano, eles têm muitas dificuldades para se adaptar a uma mudança de escola, a uma mudança de professor, às vezes até a família se muda de uma cidade para outra. E agora? Agora todos nós, o país inteiro, o mundo inteiro, teve que se adaptar a uma nova realidade. Então, é um pensamento, é uma inquietação que a gente já tem para estar trabalhando esta adaptação em tempo de pandemia, né? Esta nova realidade. Então, o nosso papel de gestor é desafiador. Todos nós sabemos tanto o quanto é desafiador esse papel de gestores, quanto nas organizações, quanto como na sociedade. Então, e a gente administrando nesta nova realidade, a gente precisa e conta com o grande apoio de todos os colaboradores, que, embora tudo já sendo muito bem planejado, tiveram que se replanejar para esse novo formato, né? Então, com isso, estamos vencendo um dia de cada vez, né? Uma coisa de cada vez.
para não nos precipitarmos com tudo o que está acontecendo. Então, com prudência, com determinação e com o apoio e o esforço contínuo de toda a equipe, a Faculdade CRISFAP pode dizer que nós estamos vencendo esta pandemia com sucesso no ensino-aprendizagem, com muito criteriosos em nosso fazer educação. Então, a Faculdade CRISFAP tem e teve já no primeiro semestre, continua tendo excelentes resultados, e eu coloco isso para que todos nós possamos dar graças a Deus por administrar num tempo de pandemia com sucesso. Então, a todos os nossos ouvintes, o nosso muito obrigada. Parabéns a todos os administradores. Quero também me dirigir tanto aos convidados do IFP, como da Universidade Federal de Parnaíba, da Uninasal, todos os administradores que fazem o conselho, né, o CRA, todos os administradores do curso da CRISFAP, coordenadora, professores administradores, e assim também estender esse cumprimento aos nossos futuros administradores, que são nossos alunos. Nosso muito obrigada, um abraço a todos. Muito obrigado pelas palavras, doutora Maria do Carmo. Eu ainda tinha tempo, o tempo foi rápido demais. Obrigado. Dando continuidade, a gente apresenta agora, então, o doutor Alexandre Marinho Oliveira. Ele é graduado em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Piauí, mestre em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do curso de matemática entre 2009 e 2011 na Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Reis Veloso, coordenador de área do PIBID entre 2011 e 2013 na UFP, diretor e administrador na Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Reis Veloso, no período de 2013 a 2017, e o primeiro reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, de 2019 até os dias atuais. Boa noite, professor Alex Marinho. Seja bem-vinda. Eu agradeço. Obrigado pela cooperação aí, pelo convite. Eu quero saudar todos aqui os presentes, né, nessa nova realidade de congresso. Eu fico muito satisfeito aí com como nós estamos nos adaptando nessa nova realidade, né? Embora, assim, eu sou mais feliz quando eu vejo o campus aqui cheio de estudantes, o movimento, um fluxo diário aqui de 3.000 pessoas, com certeza isso me motiva mais, né? Mas é um momento que nós estamos vivendo, que é preciso ter paciência. Eu acredito que em breve nós estaremos aí no rumo certo, né? A administração, principalmente gestão pública, no nosso caso aqui, o meu primeiro cargo foi como coordenador de curso, por 2 mandatos do curso de matemática do campus, mas a dimensão que eu pude perceber da complexidade disso é quando eu assumi a direção do campus em 2013, né? Nós somos era uma universidade federal que estava saindo de um mundo de muitos recursos, que era a reestruturação das universidades. Um campus que tinha 4 cursos passou a ser 11, as universidades passaram a ter vislumbrar muitos recursos. E o que acontece? A gestão desses recursos para as universidades federais,
principalmente no caso da Universidade Federal do Piauí, e mais ainda para os campos do interior, elas foram meio que desastradas, né? Porque todos os campos terminaram, o Reúne se encerrou em 2012, e os campos numa estrutura completamente sucateada. Os cursos com falta de professores, a falta de infraestrutura, os recursos passaram a ser limitados, custeio capital, o orçamento da universidade é muito amarrado, não tem muito o que fazer. Quando você olha para o custeio, o poder de manobra que você tem para poder gerenciar esse recurso é muito pouco. O capital nem se fala porque em 2014 definhou e praticamente não existe, né? O nosso papel ao longo desses anos tem sido, nós criamos aqui uma coisa que eu chamo engenharia, né? Eu sempre boto essa palavra porque nós mesclamos a ideia de você administrar a universidade, no caso o campus, na época que não era universidade ainda, como atuando no campo político e no campo técnico, né? A condição política e a condição técnica. Porque a partir do momento que o orçamento da universidade se limitou, nós tivemos uma geração de pessoas que não conhecia a realidade da universidade antes do Reúne. Era uma instituição que tinha muita dificuldade, como é hoje, mas com o Reúne, era tanto o recurso que tinha na universidade que você não precisava da condição política. O dinheiro chegava, a dificuldade era gastar esse recurso, esse dinheiro público. Tanto custeio como capital, nós temos um prazo muito limitado dentro da esfera pública das universidades para poder gastar esse recurso. Geralmente, o orçamento é liberado no final de março e recolhido na primeira quinzena de novembro. Então, é uma margem muito curta para a gente gerenciar esse recurso. Então, assim, administrar esse cenário, né, era complexo porque nós tínhamos aí uma herança de muita dificuldade, principalmente dentro da infraestrutura. O custeio também estava muito limitado. Nós tínhamos uma máquina aqui inchada da terceirização, e foi onde boa parte dos recursos a meu ver, do Reúne foi gasto com terceirizado, foi contratado muitos terceirizados, e acabou, de certa forma, nós não temos condição de manter essa estrutura. Eu sempre comparo, só falando como exemplo, aquela pessoa que ficou rico, né, ganhou na Mega Sena, comprou uma Ferrari, uma mansão, e aí, de repente, ficou pobre e tem que manter essa estrutura, né, a mansão, a Ferrari, etc, etc. Então, basicamente o que aconteceu. Tivemos que fazer várias adaptações, e dentro dessa realidade, junto com o nosso grupo aqui de professores e técnicos, nós criamos essa estrutura administrativa de pensar sempre conectar a condição política à condição técnica. A condição política é porque nós tivemos um trabalho de convencimento dentro da classe política de abraçar a causa universitária, principalmente dentro de ações que nós achamos que poderia, de certa forma, ser um atrativo para os políticos, que era a questão da prestação de serviço. Nós jogamos o campus para a comunidade, né, dentro dos cursos. A ideia era levar todos os cursos, mas conseguimos aí a fisioterapia, psicologia, engenharia de pesca, o curso de pedagogia, curso de psicologia lá, com a escola de aplicação. Então, inicialmente foram 3 serviços, fisioterapia, psicologia, escola de aplicação e estação de escultura. Cada um com o seu papel dentro da comunidade, a clínica de fisioterapia fazendo atendimentos em 10 setores, da fisioterapia, em 10 áreas da fisioterapia, utilizando sempre o estágio, o aluno e o tutor, que era o professor, para poder fazer esse acompanhamento dos pacientes. Na clínica da psicologia também foi a mesma forma. A escola de aplicação também colocamos porque é um laboratório onde poderia os cursos se inserir. E mais na frente, com a criação do curso de medicina, nós tivemos que criar esse curso, porque dentro dessa ideia que nós tivemos de sanar esses problemas, né, administrar esse abacaxi que estava em nossas mãos, era trazer o curso de medicina para dentro do nosso campus,
para que a gente pudesse agariar mais recursos, porque é um custo, de fato, que ele consegue, de certa forma, dar um poder de convencimento na hora de você pedir recursos. De fato que em 2014 nós abrimos o curso de medicina, conseguimos aí uma boa parcela de recursos, que se somou aí a um grande volume de emendas parlamentares, né, e conseguimos fazer aí, sanar o problema da infraestrutura, com construção de prédios, aquisições de imobiliários para dar condições para os estudantes, ou seja, a infraestrutura praticamente mudou 100%. Conseguimos dar uma estrutura melhor para a assistência estudantil, na parte laboratorial foi de tal forma que o campus passou de um mestrado para 6 mestrados hoje, indo para o 7, e nós temos um doutorado, né? Hoje a estrutura é essa. A estrutura do campus aumentou tanto por conta dessa ideia que nós tivemos de associar a condição política e condição técnica. O campus hoje, por exemplo, ele se tornou Universidade Federal. Nós conseguimos nos separar da Universidade Federal do Piauí, hoje somos a Universidade Federal do Delta desde 2018. Foi uma conquista ímpar aqui para a nossa região, só o tempo vai dizer, e isso foi tudo fruto dessa união, né? Com a classe política, porque a gente com o poder de convencimento com os projetos, convencer eles a colocar os recursos aqui, e a condição técnica é a gente gastar o dinheiro público, que é uma condição não tão simples, né, por conta da grande dificuldade que nós temos de fazer isso. Então, assim, em resumo, nós estamos tendo sucesso com esse tipo de comportamento, desse tipo de diálogo, dessas união, esperando em um bom momento também que a economia do país se recupere e que a gente chegue em algum momento que a universidade ela tem um orçamento que seja principalmente de capital, para que a gente possa fazer as construções, né, e as aquisições necessárias para a instituição funcionar melhor. Óbvio que nós temos aí um papel importante, porque é uma bandeira nossa aqui do campus, da Universidade Federal do Delta. Nós vamos caminhar agora para 2 lugares, né? Que uma aposta que nós fizemos quando estávamos no curso de medicina, que Parnaíba, a região norte, Parnaíba já é um polo de atração de várias cidades do Maranhão, Ceará e do norte do Piauí. Vai ser um polo de saúde e um polo de tecnologia, né? De educação, nós somos uma cidade universitária, nós temos 18 mil estudantes universitários. Move a economia da nossa cidade como nunca. Em torno de 9, 10 milhões de reais mensais que esses estudantes, junto com professores e técnicos e todos os setores públicos que vieram associados às universidades, movimenta mensal aqui, né, segundo estudos nossos aqui da universidade. A nossa instituição, ela vai caminhar agora para 2 coisas. Nós vamos criar aqui um polo tecnológico, né, vamos criar um polo não é necessariamente startup, né? Nós vamos fazer aqui um parque de incubadoras, vamos fazer um prédio aqui no campus, construir 2 unidades básicas de saúde, UBS Escola, que a gente chama aqui no campus, colocar a universidade nesse caminho da tecnologia, do empreendedorismo e da inovação, porque as universidades, elas estão muito focadas no tripé, ensino, pesquisa e extensão, e nós precisamos levar a universidade para esse campo da inovação e do empreendedorismo, né? Nada melhor do que construir uma estrutura dessa, em que a gente possa inserir tecnologia, incubar essas empresas, ter produtos, conseguir fazer nossos próprios produtos aqui e vender no mercado, né? E o outro lado é a questão da própria prestação de serviço, né? A inserção dos cursos no dia a dia das pessoas, dos problemas que eles têm diariamente, a exemplo do nosso laboratório de saúde pública que nós temos hoje, a policlínica, as residências médicas que estão instaladas no Hospital de Seu, né? E o grande desafio que nós vamos ter daqui para frente é a questão dos internatos, que nós teremos que aumentar esses espaços, porque em 2022 já vai colapsar a questão do número de espaço para os internos, né? Então, nós temos esse desafio de fazer um hospital-escola
não vai ser fácil, mas vai ser uma briga que nós vamos fazer aqui. Então, a Universidade Federal do Delta é uma instituição que tem tudo para colocar no trilho do desenvolvimento da nossa região. Eu acredito que ela tem que ser uma instituição que tem que estar voltada não só para Parnaíba, mas para todas as cidades aqui circunvizinhas, inclusive cidades do Maranhão, inclusive cidades do Ceará, e fazer uma transformação dessa região, né? Na área da saúde, fazer uma integração entre os hospitais de Cocal, Buriti e Escorreia, é uma proposta que nós temos. Na área da educação, pegar esse modelo da escola de aplicação que nós temos aqui, que é um modelo, é um consórcio entre universidade, prefeitura e agora a classe empresarial, né, que é alguns empresários que estão apoiando essa escola, que passou de 90 e poucos estudantes em condições de grandes dificuldades, né, e vamos passar de 232, que já estamos, vamos passar para 400 nessa nova escola que nós temos. Então é isso, essa parte inicial, quero fazer esse resumo, dizer que a instituição está no trilho certo, apesar de grandes dificuldades, estamos tomando medidas administrativas por conta dos cortes que tem no orçamento. O ano que vem já vamos começar aí com 18% no corte do orçamento da universidade, corte linear, tanto custeio como capital, né? Uma das medidas que nós fizemos foi, conseguimos um recurso de R$2 milhões para instalar um sistema de energia solar aqui no campus, vamos fazer uma economia de R$98 mil mês, né? Vamos ter, de fato, essa economia aqui. Não é fácil você pensar, R$98 mil na prática dá um pouco mais de R$1 milhão por ano. Isso, R$1 milhão por ano, é 3 prédios do da assistência estudantil, né? Então, é uma economia significativa da nossa... é uma economia significativa dos nossos recursos para a gente poder aplicar em outros. Então, a ideia vai ser essa daqui para frente, é buscar meios de fazer economias para poder a gente andar até que a economia do país se ajuste. Então, é isso. Essas são minhas falas iniciais. Agradecer mais uma vez a todos aí, os presentes aqui que estão nos ouvindo. Muito obrigado, professor Alex. Mais uma vez, dando continuidade, vamos apresentar agora a professora doutora Rosani Correia. Ela é doutora em administração pela Universidade 9 de Julho, mestre em administração de empresas pela Unifor, especialista em desenvolvimento gerencial pela UFP, especialista em acreditação hospitalar, Faculdade de Medicina de Minas Gerais, especialista em gestão da educação municipal na UFP, graduada em administração de empresas pela Universidade Federal do Piauí, exerceu a função de secretária municipal de educação no município de Parnaíba entre os anos de 2013 a 2016, é professora adjunta na Universidade Estadual do Piauí, avaliadora de curso institucional do EMEC, INEP, avaliadora AD-OC da Secretaria de Estado de Educação e Esporte de Alagoas e diretora da Faculdade na Unidade de Parnaíba. Boa noite, professora Rosani, seja bem-vinda. Boa noite. É uma alegria, um prazer poder estar aqui hoje, compartilhando esse debate aqui com a doutora Maria do Carmo e a doutora Alex. Eu inicio minha fala com uma breve linha do tempo sobre a administração. Eu acredito, assim, que nesse dia do administrador, nada como a gente relembrar um pouco como surgiu a administração para chegarmos no papel do gestor na sociedade contemporânea. Então, nós podemos ver que a história da administração, ela iniciou há 5.000 anos na Suméria, quando os antigos sumerianos procuravam melhores maneiras de resolver seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar. Depois, na China, 500 anos antes de Cristo, houve uma necessidade de adotar um sistema organizado de governo para o império. Então começou o que eles chamavam de show, regulamentos e regras de gestão para que pudesse chegar aos objetivos que eles tinham através dos princípios que eles consideravam à época os ideais. Posteriormente, na evolução histórica de gestão, 2 instituições se destacaram. A Igreja Católica Romana, que pode ser considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos, ela se mostrou e provou a força de atração dos seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas,
espalhando-se pelo mundo todo, exercendo influência, inclusive sobre os comportamentos das pessoas. E as organizações militares, que evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos de mercenários nos séculos 17 e 18, até os tempos modernos, com uma hierarquia de poder rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas as empresas na atualidade. E aí chegamos à Revolução Industrial, um fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna gestão, ocorrendo no final do século XVIII, chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais, políticas, chamada Revolução Industrial. Até o final desse período, o mundo já não era mais o mesmo, e a moderna gestão surgiu em resposta às suas consequências provocadas pela Revolução Industrial, como o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. A necessidade de maior eficiência e produtividade nas empresas para fazer face à intensa concorrência e à competição de mercado. Difícil é precisar até que ponto os homens da antiguidade, da Idade Média, ou até mesmo no início da Idade Moderna, tinham consciência do que estavam a praticar a arte de gerenciar, de gerir empresas. No século XX, surge Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. Conhecido como precursor das teorias de administração científica, Taylor preconiza a prática da divisão do trabalho, enfatizando tempos e métodos, a fim de assegurar seus objetivos na máxima produção e o mínimo de custo. Paralelamente a Taylor, surge Henri Fayol, um francês que defendia os princípios semelhantes na Europa, baseados na sua experiência da alta administração. Na história da evolução da gestão, não se pode esquecer a valiosa contribuição de Elton Mayo, criador das teorias das relações humanas, desenvolvida a partir de 1940 nos Estados Unidos, que via a necessidade de humanizar e democratizar a administração, o desenvolvimento das chamadas ciências humanas. A psicologia e a sociologia se integravam à visão do administrador. Depois passaram a teoria estruturalista, teoria da burocracia, diversas delas. Mas os princípios fundamentais das teorias de Taylor, Fayol e Mayo e Weber foram e serão sempre os pilares da evolução e do desenvolvimento da ciência da gestão. Podemos nos questionar agora, no século XXI, o que muda na postura dos gestores em relação aos dos séculos anteriores. Se nós pesquisarmos na história empresarial, veremos que a preocupação continua sendo a de um desejo de um modelo empresarial flexível, que se adapte às condições socioeconômicas e políticas ambientalmente corretas e integradas a novas tecnologias. Maximiano disse que uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis por uma pessoa. Em outras palavras, uma organização é um agrupamento de profissionais com formações diversas, trabalhando para produzir bens de consumo ou serviços, atrelados a princípios que tangibilizem as boas gestões, tanto públicas quanto privadas. E o que nós, gestores, buscamos e que nossas empresas sejam organizações eficientes e que tangibilizem resultados para clientes internos e clientes externos. Quando afirmamos que uma organização é eficiente, estamos falando da capacidade que ela tem de se renovar diante dos desafios que o mercado impõe. Os fatores internos e externos determinam uma mudança gradativa e imposta pelo mercado, gerando oportunidades tanto do lado institucional quanto comercial. As inovações tecnológicas, os hábitos dos consumidores e a abrangência do mercado são outros fatores fundamentais para que uma organização, seja ela formal ou virtual, esteja se reinventando. Nesse contexto, temos a importância da liderança nas gestões das empresas e para a sociedade. A figura do líder ela é essencial,
pois é o gestor quem comanda as equipes, direciona o trabalho, ensina, delega, corrige, comunica, supervisiona, dá feedback, conduz os colaboradores aos resultados esperados. Ribeiro diz que o líder tem o papel de inspirar, motivar, incentivar as pessoas, dar suporte ao seu desenvolvimento contínuo, colaborar para com o seu crescimento e, especialmente, o de fazer com que seus colaboradores sejam sempre engajados e comprometidos com a concretização de suas metas e das metas organizacionais. Por tudo isso, num ambiente empresarial positivo, é aquele onde o gestor também é uma referência positiva para seus liderados e para a comunidade onde está inserido. Essa função é uma missão que envolve grandes responsabilidades, como também que exige bom preparo técnico, emocional, comportamental, por parte de quem comanda as organizações. Como tal, é preciso pensar na liderança de forma mais humanizada. Também entender a equipe como a mais importante capital do negócio. Podemos ter grandes parques industriais, mas lidamos com pessoas que compõem o capital interno e os clientes que estão com o capital externo. Assim, quanto mais assertiva for a comunicação entre líderes e liderados, clientes, quanto melhor e mais construtiva for sua relação interpessoal, mais forte será a gestão das pessoas e das organizações, trazendo melhores resultados. O ano de 2020 ele será marcado pelas grandes mudanças implementadas nas organizações, se refazendo, se reinventando, para sobreviverem no mercado impactado pelo isolamento social e pelas novas tecnologias. Portanto, há de ter o gestor consciência de que sucesso é sempre fruto de um trabalho árduo e de muita dedicação, foco nas pessoas e nos resultados. Como tal, buscará sempre traçar estratégias efetivas para alcançar suas metas, levando em conta os desafios, mas também as potencialidades, tanto da empresa como das pessoas, buscando através disso resultados que sejam tangíveis para a organização, porque a máquina ainda não substituiu o homem em diversos aspectos, e o papel do líder na sociedade moderna e nas organizações, ele sempre será de grande importância, pois os gestores é que fazem as empresas seguirem em frente, mudando suas rotinas da forma que foi feita em fevereiro desse ano, quando nós trabalhávamos de uma forma presencial na organização que eu dirijo, e que de forma instantânea tivemos que virar uma chave e começarmos a trabalhar de forma diferenciada, promovendo o ensino à distância para todos os nossos 5.000 alunos que estudam na nossa instituição e os 300 colaboradores que trabalham aqui. Então, gerenciar negócios hoje é pensar de forma diferente. Muitas vezes é sair da caixa, da zona de conforto, porque nós queremos o melhor para o cliente e para as organizações. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professor Rosani. Agora nós vamos iniciar, então, né, a gente vai se encaminhar para a palestra magna do evento. Queremos apresentar Rogério de Moraes Bono. Ele é mestre em administração pelo PPGA, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em recursos humanos. É pós-graduado em informática na educação pela UFLA, graduado em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em administração pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas São Judas Tadeu, foi professor universitário de graduação na ESPM Sul, em Porto Alegre, professor convidado de diversos programas de pós-graduação, atuou em projetos junto à ONU e ao OIT na área da responsabilidade empresarial, foi vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Sicredi, União Metropolitana do Rio Grande do Sul, sócio-diretor na Tempus Consultoria, conselheiro federal do CFA, representando o Rio Grande do Sul, consultor, palestrante e escritor, autor e coautor de 7 livros, e atua principalmente nos seguintes temas: administração, micro e pequenas empresas, empreendedorismo, cooperativismo de crédito, coaching executivo, empresas familiares e inovação. Seja muito bem-vindo, professor Rogério Bono, e a palavra é sua. Muito obrigado.
Administração. O bem e o mal como duas faces de um mesmo fenômeno. Quero agradecer muito ao Conselho Regional de Administração aí do Piauí, a todas as instituições de ensino envolvidas neste evento. Um abraço ao presidente do CRA do Piauí, Robert. Um abraço ao conselheiro federal, o Pedro. E a todos os amigos aí de Parnaíba, aí da região, de Luiz Correia, de Teresina, onde eu já estive em algumas oportunidades fazendo algum tipo de atividade profissional, entre elas palestra. Quando a gente fala de duas faces de um mesmo fenômeno, ou a gente poderia dizer dois lados de uma mesma moeda, e tendo a administração como centro, eu não posso deixar de começar essa minha conversa com vocês, falando de algo que está acontecendo agora, nesse momento, nesse instante, e que transformou a vida de todos nós de uma forma que nem nos mais absurdos pesadelos nós imaginávamos que poderia acontecer. Tem um nome isso, Cisne Negro. Cisne Negro, que é um livro escrito por um autor, o Taleb. Até algum tempo atrás as pessoas não conheciam muito ele. Depois de tudo que está acontecendo, as pessoas estão conhecendo a ideia de cisne negro, estão conhecendo a ideia do antifrágil. São conceitos novos que estão aparecendo no campo da administração e que representam o que a gente está vivendo este ano. Eu brinco que se é um cisne negro, olha, é um cisne negro bem gordinho, porque não é qualquer cisne negro. É um cisne negro daqueles que realmente está fazendo peso, né, para todos nós. Então, eu quero refletir junto com vocês dados que eu obtive através da OCDE, Organização para a Cooperação Econômica de Paris. O PIB do mundo é aproximadamente da ordem de 87 trilhões de dólares, o PIB mundial. Neste ano de 2020, o PIB mundial caiu, até agora, 7,6%. Ou seja, neste ano de 2020, virou pó, desapareceu, evaporou, sumiu 7 trilhões de dólares da economia mundial em função da pandemia. Vamos falar de Brasil? Aqui no Brasil, o PIB brasileiro, nesse momento, em função da desvalorização cambial que nós tivemos, é da ordem de 1,5 trilhões de dólares. Ele chegou a bater nos 2 trilhões, agora é da ordem de 1,5 trilhões de dólares. Nesse período agora que nós estamos, comparado com o ano anterior, o nosso PIB caiu 11,4%. Se nós compararmos este trimestre com relação ao trimestre anterior, foi 9,7%. Mas se nós compararmos agora com o mesmo período do ano anterior, houve uma queda de 11,4%, o que equivale a 170 bilhões de dólares, que viraram pó em função da pandemia. Vamos olhar o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é o seguinte: no mundo, 27 milhões de casos de Covid. Mais de 900 mil mortes no dia de hoje, até o dia de hoje. No Brasil, 4 milhões e 200 mil pessoas já estão infectadas com Covid e destas, 128 mil pessoas morreram, perderam as suas vidas. Piauí. O Piauí, segundo dados oficiais do dia de hoje, tem 84 mil pessoas infectadas, sendo que quase 2 mil pessoas morreram. Não tem como a gente falar de administração, sem olhar para essas duas questões. São duas faces que não podem ser separadas. Eu não posso olhar para uma crise do tamanho de uma pandemia, a maior pandemia que este mundo já viu, com esta população que nós temos, porque 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia da gripe espanhola com uma população 10 vezes menor. Há 10 anos atrás nós tivemos uma pandemia do H1N1 com uma população muito menor e com efeito muito menos devastador do que nós estamos vivendo agora. Então, para este momento, a maior pandemia que este mundo já viu, não tem como a gente olhar e falar apenas na perda econômica. Seria desprezar 900 mil pessoas que morreram
E eu também não posso olhar simplesmente e dizer, são 27 milhões de casos no mundo, e desprezar 7 trilhões de dólares que desapareceram. O problema não são 7 trilhões de dólares. O problema são as empresas por trás desses 7 trilhões de dólares. Quando a gente está falando de administração, a gente está falando do desafio imenso de conciliar diferentes interesses, de conciliar diferentes vertentes, de conciliar marketing, pessoas, produção, estratégia, tudo isso dentro de um ambiente único. Administrar não pode ser passar todo o dia olhando para o que tem no nosso caixa, ou pensando o que nós vamos faturar amanhã, ou ver simplesmente como é que nós vamos aumentar o nosso faturamento. Também não pode ser simplesmente eu olhar para o meu corpo de colaboradores e imaginar o que eu posso fazer para mantê-los mais engajados, para fazer com que eles se interessem mais pela minha empresa, para fazer com que eles se sintam melhor. Não pode ser só isso. Eu também não posso cair numa armadilha, e eu trabalho com consultoria há mais de 25 anos, e uma das coisas que às vezes eu pergunto para os meus clientes é a seguinte: qual é o propósito da tua empresa? E o que eu recebo de resposta em muitos casos? Ora, minha empresa existe para ganhar dinheiro. Aí eu pergunto para ele: e o teu cliente vai comprar de ti porque ele quer te dar dinheiro? Não. O cliente não vai comprar da sua empresa para te dar dinheiro. O cliente vai comprar da sua empresa por alguma razão. Ou porque ele gostou do seu produto, ou porque é o produto mais barato, ou porque é um produto inovador, ou porque satisfaz uma necessidade desse cliente. Mas nunca, jamais, a menos que seja um familiar seu ou um grande amigo que sabe de uma dificuldade, jamais o cliente vai na nossa loja, na nossa empresa, na nossa instituição, comprar ou fazer alguma transação conosco para dar dinheiro para nós. Não existe isso. Então, a administração é uma ciência que aqui no Brasil está regulamentada, a profissão de administração há 55 anos, exatamente no dia de hoje, que lida com tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que não é fácil ser administrador. É fácil a gente sair fazendo negócios de qualquer jeito. Não é fácil fazer as coisas do jeito certo. E aí eu faço uma pergunta. Num momento como esse que nós estamos vivendo, dia 9 de setembro de 2020, qual é o jeito certo? Alguém sabe me dizer qual é o jeito certo? Porque nós estamos vivendo agora um momento de tentativa e erro. Nós estamos usando tudo aquilo que nós aprendemos nos bancos das universidades, na experiência dentro das nossas empresas, e ainda assim estamos errando. Estamos errando porque nós estamos numa constante transformação. Hoje é uma realidade. Amanhã, em função de todo esse processo de pandemia, será outra. As pessoas estão se comportando de um jeito diferente. Além do que, nós temos 5.500 municípios no Brasil, aproximadamente 26 estados, um Distrito Federal e mais um governo federal. Cada um destes entes públicos, destes 29 entes públicos, 5.528 entes públicos, tem um jeito diferente de lidar com esse processo. Se vocês fizerem uma pesquisa pelo Brasil, vocês vão ver que tem diferentes regiões que estão lidando com os casos da Covid de um formato diferente. Tem regiões que praticaram um processo de quarentena rígido, tem outros que praticaram um processo de quarentena menos intenso, tem alguns ambientes onde se fechou e se abriu. O que foi certo, o que foi errado? Nós podemos ter as nossas convicções ideológicas, pessoais, ok, não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é concretamente, pragmaticamente, olhando para o resultado. No fim do dia, quais são as regiões, quais são as cidades, quais são os estados onde efetivamente houve um menor número de mortes proporcional à população,
e onde houve um menor número de mortes de empresas. Gente, nós temos no Brasil 99% das empresas sendo micro ou pequenas. 99%. 1% das empresas, menos de 1% das empresas, na verdade, 0,8%, 0,9%, são consideradas médias e grandes. E aí pode ser pelo critério que vocês quiserem. Então significa que 99,2% das empresas brasileiras são micro ou pequenas. Quem é que está sofrendo mais neste momento de pandemia? Vocês podem dizer, as grandes organizações que têm milhares de funcionários estão tendo mais dificuldade de lidar com folha de pagamento, etc e tal. Ok, só que essas grandes organizações, elas têm acesso a linhas de crédito com uma maior facilidade, elas têm reservas financeiras com maior facilidade, e muitas vezes representam grandes instituições, grandes organizações, que quando elas resolvem, por exemplo, fechar uma planta industrial, uma rede de supermercados, uma rede de shopping centers, isso vai causar um certo prejuízo para a organização como um todo e vai impactar de verdade, são os funcionários que acabam sendo demitidos. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje, nós estamos aqui agora, às 19 horas, com algo em torno de 16 graus de temperatura, esquentou, esses dias estava bem frio. Mas o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, no dia de hoje foi anunciado mais um conjunto de fechamento de empresas de porte razoável aqui. A rede de supermercados O Dia está fechando todas as operações no Rio Grande do Sul e a Siemens, que é uma empresa eletroeletrônica, está fechando as operações no Rio Grande do Sul. Somadas essas duas situações, a partir de amanhã nós teremos mais 2.000 pessoas demitidas. Para essas 2.000 pessoas demitidas, é um problema sério, é um drama adicional nesse momento de pandemia. Para essas duas grandes empresas, certamente não é um problema tão significativo assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as grandes empresas têm uma salvaguarda maior do que os pequenos. E que para esses 99,2% de micro e pequenos empresários do Brasil, e aí tem um monte de MEIs, e tem um monte de gente que não entra nessas estatísticas, que são aqueles informais. Como lidar com tudo isso? Por dois formatos, por duas situações. E aí também são duas faces de uma mesma moeda, ou duas visões de um mesmo fenômeno. Lamentavelmente, no Brasil, nós estamos com uma visão muito paternalista, que é o que acontece em muitos casos nos países latinos, que é, o governo deve prover as coisas. Gente, lamentavelmente, nenhum governo do mundo, e eu estou falando de estadual, municipal, federal, numa situação de um gigantesco cisne negro bem gordo como esse que está vivendo, consegue lidar com uma situação por muito tempo. Então, o que resulta? Que nós, que temos pequenos negócios, precisamos dar um jeito de nos virar. Não vai ser o governo que vai nos salvar. Auxílio emergencial, todas essas questões, dar uma empurrada na questão de pagar uma parte do salário dos funcionários, mediante a certeza de que não serão demitidos, tudo isso ajuda, mas não é algo que se sustenta no médio e no longo prazo. Mas o brasileiro, de um modo geral, ele tem essa característica mais paternalista, esperar o que o governo vai fazer. Eu penso que nós temos que, em todo momento, com pandemia, sem pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia, agora, pensar o que eu vou fazer independente do governo. Eu não posso ficar olhando e esperando. É lógico que, para esses 99% das micro e pequenas empresas, grande parte já achou caminhos. Lamentavelmente, parte dos caminhos que foram encontrados é fechar. Aqui em Porto Alegre, há pouco mais de 2 semanas, os shoppings voltaram a abrir. Estavam fechados durante 4 meses. É desolador andar dentro de um shopping center aqui. Tudo fechado. Grande parte das lojas fechadas. Comércio de rua, grande parte das lojas fechadas. Na minha região, eu estou aqui na zona sul de Porto Alegre, a
12 quilômetros do centro de Porto Alegre, zona sul de Porto Alegre. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, Grande Porto Alegre tem 4 milhões. Estou aqui ao sul, chegando nas regiões comerciais, aqui ao lado, não muito distante daqui, tem uma delas, no centro de Porto Alegre tem outra. Diria para vocês que 20%, 30% das lojas estão fechadas, com a possibilidade, provavelmente, de que não abrirão mais. Visualmente, né, olhando. Então, estes são os impactos. Como é que eu lido com isso? Vamos falar mais dessa questão de duas faces do mesmo fenômeno. A gente pode olhar, e o tema é o bem e o mal. O bem pode ser uma boa gestão pública que motive os empreendedores a criarem negócios, a contratarem pessoas, a instalarem as suas operações em determinadas regiões. Isso é uma coisa boa. Vamos falar de uma outra coisa boa da administração, que são as boas práticas de administração. O que são boas práticas? Boa prática de administração, seja ela pública ou privada, é a transparência. E percebam que quando eu falo de transparência, é lógico que normalmente vem na nossa cabeça a gestão pública. Mas eu não estou falando só de gestão pública. No meu trabalho como consultor e como mentor empresarial, em muitos casos a gente entra em determinadas empresas e começa a ver como é que funciona o sistema de prestação de contas entre os sócios. Então vamos imaginar uma empresa que tem 4 sócios, sendo que destes, 3 são da mesma família e um é um outro sócio que não é daquela família. Em muitos e muitos casos, a forma de apresentar os resultados feitos por este grupo de sócios para o conjunto de pessoas envolvidas na gestão, ele beira algo que é a não transparência, que a gente pode chamar de opacidade. São números confusos, são informações pela metade. Quando a gente está falando de empresas que são inteiramente familiares, então, eu não estou falando do pequenininho, daquele barzinho da esquina, daquela lojinha de R$1,99, ou quem sabe daquela lojinha de souvenirs, não. Eu estou falando de empresas relativamente estruturadas, mas que são familiares, e que a gente, ao longo dos anos, nesses 25 anos, tive a oportunidade de ver em vários lugares do Brasil e do mundo. O que acontece em muitos casos? Mistura total do que é conta pessoal, do que é conta da empresa. Ou seja, eu tenho que pagar o colégio das crianças, de onde é que sai o dinheiro? Do caixa da empresa. Eu tenho que pagar o meu apartamento, de onde é que sai o dinheiro? Da empresa. Mas não como um prolabore que eu estipulei e que eu vou retirar mês a mês. Eu simplesmente considero a minha empresa um saco sem fundo de possibilidade de colocar contas ou uma fonte inesgotável de recursos. Isso é o lado mal da administração. É opacidade. Eu não tenho como prestar contas para os meus sócios, sejam eles familiares ou não familiares, quando esse tipo de procedimento acontece. E aí a gente sai da gestão privada e vai para a gestão pública. O que acontece? A gente vê N situações, em N estados, N cidades, agora, nesse momento de pandemia, quantos casos de secretários de saúde, de prefeitos, de governadores que foram afastados porque misturaram ali levemente as contas pessoais com as contas da prefeitura ou do governo do estado. Só que isso não acontece só no poder público. Isso começa acontecendo dentro das empresas. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que isso é errado fazer dentro da empresa. E não é apenas por uma questão de princípio, mas deveria ser diferente, porque afinal está no livro, não sei o quê. Eu tenho 9 livros, e nos meus livros eu falo sobre gestão de pessoas, sobre negócios, então eu coloquei lá que não deve ser assim, por isso que não deve. Não, não é isso. Não é uma questão teórica. Como é que eu vou fazer um acompanhamento da gestão financeira do meu negócio se eu não sei quanto eu, de fato, gasto com a operação da empresa, quanto é que eu retiro de prolabore, quanto é que sobra de lucro mês a mês, para que no final do ano eu possa pensar, sobrou
R$1 milhão, sobrou R$100 mil, sobrou R$200 mil. Esse valor eu vou dividir entre os sócios de um determinado jeito. Como é que eu vou pensar em distribuição de lucros se eu faço uma mistura gigantesca do que é meu com aquilo que é da empresa o tempo todo? Então, nós não podemos imaginar que é somente na gestão pública que essas coisas erradas acontecem. É lógico que se eu tenho uma empresa e eu faço isso na minha empresa, provavelmente o maior prejudicado sou eu mesmo e os meus sócios. E quando a gente está falando de gestão pública, a gente está falando de uma cidade inteira, de um estado inteiro ou um país inteiro. Quando as contas se misturam, as contas pessoais e as contas da organização que nós lideramos, o caos está feito. A diferença é que quando eu tenho um pequeno negócio e eu quebro esse pequeno negócio, em muitos casos, a minha família paga o preço disso e 2, 3, 4, 5 funcionários acabam demitidos. Isso por si só já é muito ruim, porque afinal de contas, a gente precisa enxergar que se o propósito de uma empresa não é gerar dinheiro, nunca vai ser propósito de uma empresa, ele pode ser a consequência de um trabalho bem feito, mas não é o propósito. Se uma organização gera recurso para os seus sócios, dá condição para que funcionários trabalhem nela, além disso, está atendendo a necessidade de clientes. Quando isso se acaba, eu estou deixando um vácuo, um buraco, que vai ser ocupado por alguém. Mas eu deixei um buraco, deixei de atender algumas pessoas. Então, é danoso quando esse tipo de situação acontece. Vou contar uma história para vocês, rápida. Uma das minhas atividades profissionais ao longo desses últimos 20 anos vem sendo coordenar missões empresariais para diferentes lugares do mundo. Então, eu já coordenei missões para a China, para os Emirados Árabes, para o Canadá, para a França, para a Itália, para a Suíça, vários outros lugares, mas para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. No Vale do Silício, é o ambiente mais reconhecido, mais disparadamente fértil no que diz respeito à inovação e geração de novos empreendimentos. E o que acontece? Numa das missões que eu coordenei e que a gente foi visitar, entre outros lugares, o Googleplex, o Facebook, PayPal, toda aquela região, a gente visitou também um espaço que é uma Câmara de Comércio chamada Santa Clara Chamber of Commerce. Câmara de Comércio de Santa Clara, que é uma das cidades ali do Vale do Silício, próximo a São Francisco. E eles estavam nos apresentando como é que funciona a Câmara de Comércio, quais são os benefícios que aquela Câmara de Comércio traz para os empreendedores, as empresas que se associam a ela. E aí eles disseram o seguinte: olha, para o nosso associado aqui da Câmara de Comércio, nós temos uma mentoria gratuita, tantas horas por mês, 1 hora, 2 horas por mês, na área que a empresa entender que é necessário. Num primeiro momento pode ser a estruturação, pode ser finanças, pode ser desenvolvimento. Essa mentoria ela é dada por executivos sêniores de grandes corporações vinculadas à Câmara de Comércio de Santa Clara. Estamos falando de empresas como a Verizon, PayPal, Google, Facebook e tantas outras, menores, mas que são menores comparadas a estas, mas que são empresas muito significativas. Tesla, né? E gratuitamente. Os executivos dessas empresas não cobram para fazer essas mentorias, e o associado paga uma mensalidade de associação. E poxa, mas para um pouquinho. Americano não gosta muito de fazer este tipo de doação, a princípio, é a visão que a gente tem. E eu perguntei, por que é feito isso? Isso não gera recurso, não gera dinheiro para essas pessoas, e certamente para um executivo, vice-presidente de uma Oracle, vice-presidente de uma Hewlett-Packard, não faz diferença 1 hora de mentoria. E o que foi me dito? Faz bem para a cadeia produtiva. Por isso que é feito. Ou seja, para as grandes organizações, é interessante que os pequenos se mantenham na visão deles.
Eu não quero que a minha grande empresa sobreviva e que um monte de pequenos que estão no meu ecossistema de produção, na minha cadeia produtiva, não continuem, porque isso é ruim para a cadeia produtiva. Quando uma empresa pequena fecha, ela gera dívidas, ela gera desemprego, e em muitos casos ela gera uma dificuldade deste empreendedor retomar os seus negócios, a sua vida. Isso desestabiliza a cadeia produtiva. Portanto, eles desenvolvem esse tipo de atividade de forma gratuita. Estou trazendo essa visão do Vale do Silício. Eu sei que no Brasil existem inúmeras ações parecidas com essas, de associações, de entidades, de vários lugares. Mas eu estou trazendo do Vale do Silício porque normalmente a gente tem uma imagem de que no Vale do Silício a moeda de troca é dinheiro. E claro que é o principal ingrediente, networking, a conexão que gera recurso, trocas e dinheiro. Mas percebam que existe esse entendimento de que para uma cadeia produtiva ser sustentável, o pequeno tem que ir bem, para que o grande vá bem. Se o pequeno for mal, o grande não vai ir tão bem. Hoje a gente tem visto uma situação bem interessante em muitos lugares do mundo. Na Alemanha eu estive diversas vezes visitando e conduzindo grupos à CeBIT e à Feira de Hannover, e na CeBIT a gente viu diferentes instituições, grandes empresas como a Siemens, como a Volkswagen, abrindo editais para startups, para que startups que atuem em determinados ambientes de interesse dessas grandes empresas sejam patrocinadas por essas grandes organizações e possam, sob o guarda-chuva dessa grande organização, fazer o seu trabalho. Então, por exemplo, eu me lembro, eu tive na CeBIT faz uns 2 anos lá na Alemanha, foi acho que a última CeBIT, agora não tem mais, e uma das pesquisas que eles estavam fazendo, vinculado a uma startup lá, estava fazendo vinculado à Volkswagen, era aproveitar a energia gerada quando um caminhão, um ônibus, freia, né, o elemento encosta ali na roda para frear, e isso gera calor, gera energia. Essa energia será aproveitada para alimentar as baterias dos carros e dos caminhões, enfim, que possam ser elétricos. Então, processo que está em desenvolvimento, isso já está sendo utilizado em alguns lugares. Então, ao invés de ter uma unidade de pesquisa e desenvolvimento dentro da Volkswagen para fazer isso, ou dentro de uma outra empresa, eles utilizavam as próprias startups para desenvolver isso. Isso é uma face boa da administração. É o grande ajudando o pequeno a se desenvolver, a crescer. Então, com tudo isso, a gente falando de boas práticas, existe uma outra coisa que talvez seja um lado extremamente positivo, um lado extremamente significativo, bom, muito bom da administração, que é a construção de redes. E aí, gente, eu tenho que dizer que nós brasileiros somos muito, mas muito tímidos na questão de networking, de geração de redes. Se a gente vai participar de um evento, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, as pessoas chegam descaradamente durante o evento, numa sessão de networking, ficam ali 2, 3 minutos, trocam cartões, apresentam o seu negócio, falam sobre o que estão fazendo, e dali surgem possíveis parcerias. Nós somos tímidos em fazer isso. A gente vai, participa, brinca com as pessoas, mas não se desenvolve negócios deste mesmo jeito. Então, são diferenças culturais, nós temos que respeitar isso, mas nós precisamos nos desenvolver na geração de networking. Muitas vezes a gente vê, e aí nós estamos... há pouco, acho que era o professor Marinho que estava falando, que gosta de ver o campus cheio, 3 mil pessoas circulando. Eu também adoro ver uma universidade lotada, as pessoas indo fazer suas coisas, e a gente vai chegar nisso de novo daqui a algum tempo, não tenho a menor dúvida, né? Porque toda crise tem começo, meio e fim. Nós não estamos no fim ainda, mas ele chegará.
Mas o que acontece? Às vezes a gente vê, seja numa semana acadêmica, seja num congresso internacional, e através de diversas entidades onde eu passei, seja o Conselho Federal, sejam os conselhos regionais, eu fui presidente da Federação de Jovens Empresários do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, então a gente organizou eventos pelo Brasil inteiro e em muitos países. A gente vê muitas vezes as pessoas não aproveitando o momento de networking. Sentado do lado de alguém o tempo todo, se é um evento de 3 dias, por exemplo, está sentado ali do lado daquela pessoa, no outro dia está sentado no mesmo lugar, e muitas vezes passaram 2 ou 3 dias e ela não sequer sabe o nome da pessoa que está sentada do lado. Ou se sabe o nome, não sabe o que a pessoa está fazendo, o que ela desenvolve, com o que ela trabalha. Infelizmente, nós não podemos nos dar ao luxo de que esse lado ruim da administração prevaleça. Nós temos que nos desenvolver nisso. Ser cara de pau. Chegar e apresentar, eu faço isso, o que tu faz? Eu faço tal coisa, como é que a gente pode de alguma forma fazer alguma parceria? Não, eu não me interesso por fazer uma parceria com isso, mas eu conheço alguém que de repente pode ser interessante, apresentar essa pessoa, fazer alguma coisa, esse é o lado positivo, é o lado bom. Quando a gente não gera rede, a gente fica isolado, e aí se a gente pega o momento de hoje, momento de pandemia, ou de uma grande crise, e vamos pegar 2015 para frente, até 2018, por aí, nós vivemos uma crise muito forte no Brasil, e agora mais ainda, se nós não utilizarmos as nossas redes de relacionamento, seja de parceiros atuais, seja de parceiros passados, a nossa dificuldade cresce muito. Então, um lado negativo, um lado ruim, o outro lado da moeda é o isolamento. De um lado, networking, do outro lado, isolamento. E a administração está ali. Eu vou num evento virtual, gente, hoje, para não dizer que foi semana passada, ano passado, 5 anos atrás, hoje, eu participei de um evento virtual de uma aceleradora de negócios lá do Canadá, chamada Latam Startups, que é uma aceleradora focada em empresários latino-americanos, para ingressar no mercado canadense ou no mercado norte-americano durante um certo período, fica 3 meses, 4 meses lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, faz o processo de desenvolvimento, muitas vezes recebe um aporte e volta com muito mais força. Pois bem, evento virtual. Durante 1 hora tinha um painel, meia hora de networking. A própria plataforma misturava os grupos e as pessoas eram colocadas em salas e essas salas iam girando, as pessoas tinham que conversar dentro das salas virtuais durante 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. 2 minutos e meio depois, a roda girava e automaticamente se encontrava outras pessoas. Então, está forçando o networking. Pensem nisso, networking. Além disso, a gente pode enxergar uma outra questão extremamente positiva do lado bom da moeda administração. Empatia. O que significa empatia? Empatia, a gente pode entender como se colocar no lugar do outro. Mas não é só se colocar no lugar do outro. Porque se eu simplesmente me coloco no lugar do outro, pensando do meu jeito, eu vou ter dificuldade de entender o porquê que aquela outra pessoa está tomando determinadas decisões ou fazendo determinadas coisas, agindo de um determinado jeito. Eu preciso me colocar no lugar do outro, tentando entender o modelo mental, o mindset daquela pessoa. Por que ela está agindo dessa forma? E não criticá-la. Não simplesmente criticá-la, mas tentar entender. A gente vê isso muito como uma das boas práticas de algumas empresas aqui no Brasil agora, neste momento de pandemia. Onde existem 3 grupos de pessoas, de um modo geral, aí, e 3 formas de se relacionar com tudo que está acontecendo. Um grupo de pessoas, vamos dizer, uns 30 e poucos %, que dizem o seguinte: eu sou forte, não importa, não é esse virusinho aí que vai me derrubar, e não tem problema, que venha que é comigo aqui mesmo. 30%, um pouquinho mais, que está
apavorado, que chega em casa, lava as mãos 57 vezes, pega toda a roupa, bota na máquina de lavar, depois que tirou da máquina de lavar, bota de novo na máquina de lavar, deixa uma semana pegando sol antes de usar de novo. Estou exagerando, mas os dois extremos. E a gente tem uns 30 e poucos % de pessoas que são oscilantes, que se preocupam um pouco mais, se preocupam um pouco menos, mas que estão dentro desse contexto. O que acontece? Os dois extremos, eles não são positivos. Se eu acho que está tudo certo, que a vida segue normal, que não tem nada de diferente, eu estou colocando em risco a minha vida e a vida das pessoas com quem eu convivo. Se eu acho que eu não posso fazer nada, eu estou colocando em risco a minha vida e a vida das pessoas com quem eu convivo. Porque a sanidade mental, ela tem que ser mantida. Eu não posso imaginar que é o fim do mundo, mas eu também não posso imaginar que está tudo como era. Só que, de repente, eu tenho na minha equipe, e eu sou gestor da minha equipe, eu tenho pessoas que se caracterizam por essas 3 situações. Não adianta eu chegar para alguém que é extremamente apavorado com esse momento de pandemia e dizer, tu não precisa te preocupar tanto, tu não precisa fazer isso. A pessoa vai bloquear aquilo que está sendo dito. Do mesmo modo, não adianta eu chegar para uma pessoa e tentar conscientizar simplesmente, olha, tu tem que fazer isso, tu não pode sair enlouquecidamente pelas ruas fazendo o que tu fazia, porque não vai ser assim. Eu vou ter que entender os porquês disso que está acontecendo, vou ter que conversar com essas pessoas e, evidentemente, vou ter que, dentro da minha organização, fazê-las seguir as regras sanitárias que assim sejam determinadas. Mas eu não posso simplesmente criticar, eu tenho que tentar entender. Trouxe esse comportamento de pandemia, porque é o comportamento agora que a gente está vendo, mas a gente poderia pensar em N outras situações ao longo do que era normalidade, ou do que vai vir a ser normalidade daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, sei lá. Acontecem outros comportamentos de pessoas que têm reações a sugestões de melhorias que a gente dá, ou reações a qualquer ideia que seja diferente delas, ou muitas vezes pessoas que se isolam dos demais. Eu, enquanto gestor, eu preciso praticar a empatia, entender o que está acontecendo, acolher essa pessoa e tentar, junto com um grupo de apoio, junto com quem seja, transformar. Esse é o papel do líder transformador. Aí vocês vão me dizer, mas é uma utopia, tem gente que não quer ser transformado, não vai se adaptar à empresa. Ok, mas eu vou dar uma chance, eu vou ouvir, eu vou procurar desenvolver essa pessoa dentro da minha equipe. Se após um determinado tempo, se após um conjunto de tentativas e se demonstrar infrutífero, ok, mas eu não posso abrir mão de tentar. Esse é o lado positivo, é o lado bom desta moeda, deste fenômeno da administração. Vamos olhar o outro lado. Lideranças, e ontem eu vi uma pesquisa que apareceu na CNN Brasil, onde foi dito que 19% dos gestores pesquisados, 19% dos gestores pesquisados, ou seja, quase 1 em cada 5, dizem que não tem problema em se utilizar de assédio moral ou sexual. Ficam completamente de consciência limpa e fazem isso. 1 em cada 5. Pesquisa apresentada ontem na CNN Brasil. Como é que é isso, gente? Como é que se pode, no ano de 2020, aceitar que se pratique assédio moral ou assédio sexual? Muitas vezes, o que mais salta aos olhos é a questão do assédio sexual, que é mais agressivo, que muitas vezes causa uma reação maior das pessoas. Mas o assédio moral, muitas vezes, é destruidor de autoimagem. Se eu tenho um gestor
que passa boa parte do tempo, durante meses ou durante anos, me chamando de incompetente, gritando comigo, mostrando tudo de ruim que eu tenho, de que forma isso vai me ajudar? Pergunto para vocês. De que forma eu ajudo alguém chamando, pode ser na frente de todo mundo, ou mesmo que seja sozinho, e todos os dias, ou com a mais absoluta frequência, dizendo para a pessoa, tu é incompetente, tu é burro, tu não consegue, tu não faz, tu... De que forma eu ajudo? Eu não ajudo. Eu ajudo a enterrar mais essa pessoa, a destruir mais essa pessoa. Eu ajudo se eu chamar a pessoa, mostrar o que eu quero que ela faça, mostrar a forma como ela está fazendo, demonstrar que existe uma diferença entre uma coisa e outra, e encontrar os meios de fazer com que ela evolua deste lugar onde ela está, que não é o que deve ser, até o lugar onde eu preciso que ela esteja para atender as necessidades da minha empresa ou do meu grupo. Aí eu ajudo. E eu nunca vou ajudar alguém gritando o tempo todo, sendo violento o tempo todo, seja verbalmente, seja da forma que for. Essa é a moeda negativa da administração. E aí, quando a gente vê uma pesquisa dizendo que 20% dos gestores pesquisados afirmam não ter problema e que praticam assédio moral e assédio sexual, isso é muito, muito preocupante. Porque se a gente faz uma pesquisa entre as pessoas, quem é que é favorável ao assédio moral ou assédio sexual? 0%. Mas, numa pesquisa anônima sobre comportamento, aparece esse tipo de resultado. Então, nós temos que pensar que tipo de administradores nós queremos. Nós queremos administradores que sigam a ideia de transparência, seja no seu negócio, seja no ente público, que siga a separação de atribuições. Isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é privado, isso aqui é público. Nós queremos administradores que interajam com as outras pessoas, que conversem, que gerem negócios o tempo todo, ou nós queremos pessoas que fiquem vinculadas apenas a elas mesmas e tendo dificuldade de se manter vivas justamente por estarem isolados. Nós queremos administradores que sejam empáticos, líderes transformadores, líderes que escutem os seus liderados, que ajudem estes liderados a se transformarem, a compreender as suas deficiências, a juntos construírem soluções para que essa pessoa cresça e junto com ela a minha equipe cresça? Ou nós queremos administradores que humilhem, intimidem, gritem, sejam violentos, moral ou sexualmente com os seus subordinados? As escolhas estão postas. E sabe o que é mais grave? Porque a administração, ela não define isso. Não existe de verdade um lado bom e um lado ruim da administração. Não existe bem e o mal de verdade da administração. Porque a administração é uma profissão, é uma atividade. O que existe é o lado bom e o lado ruim das pessoas que são profissionais de administração. A administração, coitada, não tem culpa. Ela é uma ciência, ela está lá, são teorias, são práticas, são vivências. As pessoas aprendem ou não aprendem, acatam ou não acatam, mas ela não decide nada sozinha. Quem decide todos os dias se vai tomar uma atitude que seja vinculada a uma boa prática ou a uma prática nefasta da administração, são os administradores, sou eu. Todos os dias, quando eu me levanto, eu tenho a opção de fazer o que é certo ou de fazer o que é errado. Vocês, todos os dias que vocês levantam, vocês têm a opção de fazer o que é certo ou fazer o que é errado. A cada decisão que nós tomamos dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, dentro da nossa vida, nós temos essas opções. Então não é a administração que é boa ou é ruim, que tem o bem ou que tem o mal.
Somos nós que tomamos as decisões que nos levam mais perto de boas práticas ou que nos aproximam das más práticas. E, lamentavelmente, a gente olha, muitas vezes, críticas, e são válidas, são importantes e são justas, em muitos casos, das pessoas comuns ou dos profissionais para os governantes, para os políticos, para todos os outros. Só que dificilmente a gente vê as pessoas parando para fazer autocríticas, olhando para si e pensando aonde de fato que eu preciso melhorar e aonde que eu quero melhorar e por que que eu vou melhorar. Esse tipo de análise é muito mais difícil de ser visto. Mas é muito mais fácil a gente dizer que o governo tem que me ajudar, e qualquer governo, tá, gente? Falei, 5.529 governos aqui no Brasil. Todos os municípios, todos os estados, mais o governo federal. Estou falando de todos. É muito mais fácil eu dizer, o governo tem que me ajudar. Está todo mundo errado. Todos os políticos não prestam. E aí, dentro da minha empresa, eu misturo todas as contas, eu engano o meu sócio, eu engano o meu familiar. Isso é culpa da administração? Não é. E são decisões que nós tomamos todos os dias que vão nos colocar mais perto do que é certo ou mais longe do que deveria ser feito. Então, para encerrar essa nossa conversa e eu me colocar à disposição de vocês para conversar sobre o que eu falei, eu gostaria de deixar esta mensagem. Fazem 55 anos que a lei que instituiu a profissão de administração aqui no Brasil foi criada. Os conselhos profissionais, os CRAs, o CRA do Piauí, o CRA do Rio Grande do Sul, o Conselho Federal, onde eu sou conselheiro hoje, foram criados neste momento. Todas essas instituições, elas existem para ajudar os administradores. Os administradores existem para ajudar as empresas e ajudar as pessoas. Se nós temos decisões que todos os dias nós tomamos e que podem nos colocar mais perto do que é certo ou mais perto do que é errado, não são os políticos que tomam essas decisões, não são os governos que tomam essas decisões, não são meus concorrentes que tomam essas decisões. Sou eu, todos os dias, são vocês, todos os dias, que tomam a decisão de escolher a face do bem ou a face do mal da administração. Obrigado, gente. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado pela apresentação, professor Geribaldo. Em nome do Conselho Regional de Administração do Piauí, Conselho Federal de Administração, Cristos Faculdade do Piauí, CRISFAP, Instituto Federal do Piauí, IFP, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPA, Faculdades Maurício de Nassau, Unidade de Nassau Parnaíba, Instituto Dexter, Consultoria Empresarial da professora Flávia Azevedo, LED Extreme, Treinamentos e Capacitações em Liderança, Empreendedorismo e Desenvolvimento Pessoal, professora Celina Olivindo, Meta Empresa Júnior de Administração, UFDPA, Conceito Empresa Júnior de Administração da Uninassau Parnaíba e canal Arnaldo ADM. Agradecemos a sua apresentação, a participação no nosso evento e convidamos para as lives que acontecerão amanhã e sexta-feira. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa programação, amanhã, dia 10 de setembro, quinta-feira, nós teremos um debate com o tema O Papel dos Gestores na Sociedade e nas Organizações, e a participação dos professores coordenadores do curso de administração. Professora mestra Silva Pilva Rosa Rosalde Moraes, da CRISFAP, a professora mestra Celina Maria de Souza Olivindo, da UFDPA, o professor especialista Arnaldo Souza Aguiar, da Nassau Parnaíba, o professor especialista Eber Ferreira da Silva, do Instituto Dexter, e a professora mestra Aristela do Nascimento Melo, do IFE Parnaíba. Iniciaremos amanhã pontualmente às 18 horas e encerraremos no dia 11, à sexta-feira, tendo apresentação e debate com o tema O Papel dos Gestores na Sociedade e nas Organizações. Contaremos com os seguintes profissionais egressos: administradora especialista Antônia Amanda Alves Pereira Moreira, da UFP
campus Ministro Reis Veloso, administrador Antônio de Paula Rocha, da Uninasal Parnaíba, administradora Roberta Neiva Coelho Moraes, da CRISFAP, e o mediador Danilo Yuri dos Santos, discente da CRISFAP. E teremos o encerramento do evento com o show de humor do Dirceu Andrade. Tudo aqui no canal Arnaldo ADM, em comemoração ao 55º dia do administrador. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, corre, se inscreve, ativa o sininho e vamos voltar para gerar. Muito obrigado, uma boa noite.